Então hoje está tudo errado. Primeiro que eles falam que é dinheiro, segundo eles dizem que o dinheiro é para pagar o salário deles, que vamos depois trazer, pela permissão do Senhor, um tema que vai falar sobre os deveres dos que ministram a palavra de Deus. E a gente vai entender que o homem tem que comer do suor do teu rosto. Então eles dizem que o dízimo é para manter eles, é para abrir congregações, é para pagar aluguel. Biblicamente falando, nunca diz que dízimo era para pagar aluguel de igreja, era para pagar congregação e para manter salário de pastor nenhum. Pelo contrário, era para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro, e eram alimentos. E aqui mesmo, em Deuteronômio 27, 19 nos diz: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então aqui, meu irmão, está uma maldição para aqueles que pervertessem o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então qual era o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro? Vimos aqui claramente em Deuteronômio 14, do 22 ao 29, que era para a viúva, que eram os alimentos, me perdoe, né? Que eram os alimentos que o povo de Israel dizimava, e eles comiam nesses alimentos. Vimos também aqui em Deuteronômio 26, mais uma vez, que esses alimentos era para suprir a viúva ou órfão estrangeiro. Desculpa. E vimos aqui agora em Deuteronômio 27, 19, que diz: é maldito, ou seja, vão estar debaixo de maldição todo aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então, se eles retessem o dízimo, que eram os alimentos, e não desse para que houvesse mantimento para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro, eles estavam debaixo de maldição. Por isso que Malaquias fala, a gente vai chegar lá, glória a Deus. Mas antes de nós chegarmos em Malaquias, vamos mais uma vez ver outra passagem bíblica nos mostrando que o dízimo nunca foi dinheiro e nunca foi para sustentar pastor nenhum e nunca foi para abrir congregação nenhuma, como temos visto aí a desculpa que muitos dão, muitos falsos profetas dão: é para pagar aluguel. Mas na verdade esse dinheiro é para se banquetearem, para viverem na luxúria. Glória a Deus. Por que não pregam o que está escrito? Por que não prega a verdade? Porque uma vez que prega a verdade, vai iluminar os olhos do coração das ovelhas e não vai mais sustentar eles. Mas eu creio que há homens também de verdade, há homens de valores, há homens que Deus tem levantado que não são avarentos, que verdadeiramente pregam a palavra do Senhor com interesse de coração. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor, creio, que preparou vidas para ser iluminada pelo poder da palavra. Foi como eu disse aos amados irmãos, que tudo que nós falamos aqui vai ser na luz da Bíblia. Glória a Deus. Então, uma vez que a verdade chega, ela liberta, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Vamos ver mais uma passagem bíblica aqui em 2 Crônicas, capítulo 31. Glória a Deus. Do verso, aleluia, a partir do verso 2. 2 Crônicas 31, a partir do verso 2, nos fala: louvado seja o nome do Senhor. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas, para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. Foi como dizemos, né? Que o Senhor separou que o levita, glória a Deus, e o sacerdote para ministrar louvor e cantar as portas dos arraiais e para os holocaustos. Então vimos ali na lei, né, que havia vários sacrifícios, vários holocaustos, até os sacrifícios que muitos deles aí pregam, eles deturpam a palavra.
que eles trazem esse sacrifício como dinheiro para espoliar as ovelhas e para arrancar tudo das ovelhas. Até o sacrifício, meus amados irmãos, eram de animais, que aí o Senhor então se agradava daquela oferta e era para expiação de pecado, para a culpa, que aí depois os irmãos lê o livro de Levítico, o livro de Êxodo, que os irmãos vão ver quais eram os sacrifícios que o povo ali fazia, glória a Deus, e o sacerdote pegava aquele sangue e aspergia sobre o povo para a remissão de pecado. Mas hoje tem um sumo sacerdote, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele diz que, lá no livro de Hebreus, que com a única oferta nos aperfeiçoou para sempre. Glória a Deus. Então vimos aqui que o levita, o sacerdote, ele tomava, glória a Deus, o ministério dele era o que? De holocausto, de ofertas pacíficas, e cantava as portas arraiais. Aí o 3 diz: também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das festas da lua nova, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo moradores de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas. Sacerdotes, naquela época, que hoje a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Não há mais sacerdote literalmente falando, porque o sacerdote, ele era o intercessor entre o povo e Deus. Mas o único sacerdote que temos é o Senhor Jesus Cristo, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia! Para que pudesse se dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, de azeite, de mel, e de toda novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas consagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. Então aqui, meus amados irmãos, vemos aqui, mais uma vez, falando que o dízimo, aleluia, era vaca, era ovelha, eram alimentos. Então depois que houve, aquela ordem ali, que Ezequias regula as turmas, e aí falou para que o povo de Israel dizimasse, olha o que aconteceu, e fizeram muitos montões. Louvado seja Deus. Vindo, pois, Ezequias, no 7. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Glória a Deus, meu irmão. Então vemos aqui, que quando houve aquela ordem, para que o povo voltasse ali a dizimar, a Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Glória a Deus. Por isso que no livro de Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui fala a casa do Senhor, no livro de 2 Crônicas, para que haja mantimento em minha casa, meu amado irmão. Então eles deturparam esta passagem bíblica e dizem o que é para trazer dinheiro, que o alimento da casa é a luz, é a água, é o telefone, é o aluguel, mas na verdade estão deturpando a palavra do Senhor e estão espoliando as ovelhas e dizendo que quando não vai dar, quando não dá o dinheiro,
está amaldiçoado. Então vimos aqui, que este mantimento é alimento, porque aqui a palavra do Senhor está nos dizendo, desde que esta oferta se começou a trazer a cara do Senhor, houve o que comer. Se come dinheiro, meus amados irmãos? Não. Então Deus não é mamon, Deus não é Deus do dinheiro, que, podemos dizer assim, destinou que eles dizimassem dinheiro. Não, mas era alimento para que houvesse o que o povo comer.